Olá, e aí, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Mas vamos lá, porque esse jogo é novo e vocês sabem que eu gosto de jogar um pouquinho pra poder tentar entender e nos próximos eu vou tentar procurar assistir, começar do zero, né? Mas, como vocês já observaram alguns vídeos que eu já postei, desse jogo eu já observei que eu tentando, por exemplo, como eu vou fazer nessa partida, utilizar as cores que a gente já tem e ter espaço para poder explorar de outras. Por exemplo, se eu tenho uma interrogação e eu quero saber uma cor que ali precisa abrir, né? Eu vou preferir pegar um espacinho de outro rosa para tentar descobrir, né, a cor. Vamos lá esse exemplo. Nesse daí, a gente tem o verde, que nesse caso, ele poderia me dar uma outra oportunidade. E eu vou utilizar de um outro espaço. Então, no caso aí, a gente tinha um amarelo, né, descobriu que ali vai sair o laranja, já colocou laranja. Mas meu maior medo é aparecer uma outra cor que não vai ser preenchido. Mas como são questão de sorte, né? A gente não sabe o que vai sair, a gente tem que arriscar. Mas eu vou tentando usar mais ou menos essa estratégia. Não sei se você entendeu. Então eu tento não usar, por exemplo, as garrafas vazias, porque eu não sei qual é a outra cor que vai sair. Talvez a outra cor que for sair ali vai ser qual cor? Vai ser uma cor que não tem em nenhuma. E aí eu vou perder a vida. Eu tento não utilizar a opção que é de aparecer mais uma garrafa, porque aí vai ficar mais fácil. E o intuito também é optar por ser difícil, né? Já aconteceu de eu clicar, né, pra poder repetir, e aí eu não sabia que acrescentava uma garrafa. Mas aí eu vou tentando explorar dessa forma. Por exemplo, o lilás, o roxo, na verdade. Eu coloquei no roxo porque eu sabia que ia sobrar mais uma brecha e a gente ia ver uma nova cor. Se viesse outro roxo, ainda dava pra entrar outro roxo ali. Entendeu? Então é mais ou menos dessa forma. Eu não sei qual seria a estratégia que você utiliza, mas eu vou tentando desembolar dessa forma. Porque se eu abro um pouco ali do azul e tem um espaço ali de azul, eu posso ficar mais tranquilo e confiante de que eu não vou ter problema. De que eu não vou perder, porque eu vou conseguir ali preencher. Se não tiver jeito, o que eu faço? Eu tento desembolar ali até completar, né? A gente vai vendo a questão de sorte. Mas, talvez eu tenha uma estratégia melhor. Eu acredito que não é nem só sobre estratégia, né? Mas também do que você prefere. Depende ali do que as cores. Porque às vezes você não sabe qual é a cor que vai vir, né? Mas confesso que tem uns níveis que, por mais que não tenha ali a característica de super difícil, às vezes ele chega a ser muito difícil. E eu já tive dificuldade com alguns níveis, porque realmente você acha que tá indo, mas quando você vê, você fala, ixi, deu ruim, né? E como eu falei, eu tento não utilizar as garrafas vazias. Se eu tento não utilizar as garrafas vazias, alguma coisa vai ter que a gente vai tentar dar certo, tentar fazer dar certo, né? E aí, talvez, por exemplo, em alguma jogada que eu fiz, assim, você pode falar, poxa, poderia ter sido diferente, né? Se você fizesse de uma forma diferente, talvez iria encaixar melhor nessa opção. Mas, quando você tá diante do jogo, você pensa, se eu colocar o lilás ali, pode aparecer qualquer outra cor. Assim como se eu colocar o rosa, vai aparecer qualquer outra cor, sabe? A gente nunca sabe o que vai dar. Então, a gente tenta desembolar aquela situação ali até fazer dar certo. Por exemplo, nessa jogada da 42, pelo menos observando ali, quando eu utilizei, né, aquela questão do azul, você olha e você fala, ixi, não vai dar certo. Só que no final acabou dando. Então acontece, não tem jeito. Tem que ser algo bem pensado,
né? Mas às vezes, por mais que você pense as melhores estratégias, no final das contas, acaba que você não vai ser tipo, consegui, né? Tipo, às vezes não vai dar certo, porque é uma cor que não é ali. É um quebra-cabeça. Você vai montando, mas nesse caso aqui, são peças que vão aparecendo sortido, né? E aí você tem que... Ó, se eu colocar aqui, vai aparecer ali. Se eu colocar aqui, vai aparecer assim. Se eu colocar, por exemplo, esse azul mais claro ali no outro azul, pode ser que apareça outro azul. Onde é que eu vou colocar esse outro azul? Não sei qual no caso, esse azul aí que eu coloquei agora. Porque você não sabe o que tem naquele vitrinho vazio. Mas você vai tentando desembolar de acordo com... tem uma cor escondida. Tem uma cor, exemplo, essa primeira garrafa, ela tem um azul mais escuro e um amarelo. Então, você pensa assim, uma hora ou outra eu vou precisar de usar esse amarelo. Tem um amarelo ali, tem um outro amarelo na terceira garrafa de baixo, da esquerda para a direita, tem um outro amarelo. Então, eu vou já tentando esquematizar o propósito daqueles amarelos. Eu tô usando amarelo como exemplo, mas a gente observa que tem outras cores. Mas você não pensa só, tipo, nas cores do topo. Você vai pensando e planejando nas outras cores que estão embaixo também. Porque você vai criando a sua própria estratégia. Não tem pra onde correr. E aí, por mais que às vezes seja uma coisa que tá óbvia ali de você fazer, você precisa fazer, ó, por exemplo, o verde. O verde ali tem um marrom. O marrom já tá quase cheio. Então, eu posso utilizar. Mas se eu botasse, tipo, o azul, não ia fazer muito sentido. E é isso. Você vai curtindo. Tem níveis que, como eu falei, são mais fáceis, outros mais difíceis. E eu acredito que, pelo menos nos níveis normais, assim, eu não achei muita dificuldade. Eu achei que seria um jogo mais desafiador, mas também vai subindo o nível de dificuldade. Por exemplo, no nível 44, eu tive muita dor de cabeça. Dor de cabeça, assim, não de literalmente, né? Não algo literal. Mas o nível da dificuldade dele, pra mim, foi algo que eu falei assim, nossa, que não vai dar certo. Por que não tá dando certo? Não... Tanto que eu fiquei um tempinho, né? Tentando raciocinar. Também não cedi, não paguei ali pra poder acrescentar a garrafa. Porque, como eu falei, eu quero sentir o nível da dificuldade, né? Até mesmo para nossa mente tentar fazer umas combinações. Por mais que a gente ache que tem a questão da sorte, obviamente, claro, mas o que você conseguir fazer dar certo, ali vai ser melhor. Eu acredito que esse jogo aqui, talvez ele não sei se tem alguma configuração, mas talvez ele poderia ter uma... Gente, eu não procurei saber, mas talvez ele poderia ter uma opção para quem é daltônico. Eu não sou, mas eu acredito que ia ser interessante, né, para essa questão de ser mais acessível. Porque, por exemplo, tem daltônicos que eles não têm essa noção de cores do marrom para o verde. Por mais que seja cores que você acha que seja simples ali, a pessoa não consegue observar ou o roxo com o cinza, né? Então, assim, eu acho que seria uma boa opção para esse jogo. Mas, voltando à questão do nível de dificuldade, pra você ver aí, meu celular já estava até descarregando, mas eu falei, nossa, eu não saio daqui até eu conseguir atingir e concluir esse nível aqui. Mas, no final das contas, eu acabei conseguindo, né? E usando a mesma estratégia, tentando usar o espaço do que eu tenho brecha para eu conseguir esvaziando ali e não arriscar muito, né? Como eu falei também, nem todas as vezes vão dar certo, mas você vai insistindo até você conseguir.
por exemplo, nessa daí eu fui, peguei os 3 já pra gente conseguir ver o máximo de cores possíveis que eu tivesse. Não quis arriscar muito no verde, porque eu ia ficar sem muito espaço. E tentei mais uma vez, não utilizar os frascos vazio. Mas não teve jeito, né? Essa daí não foi, assim, uma questão de tacada de sorte. Na verdade, foi mais, assim, de azar. Porque penso na partida que eu perdi, foi essas aí. Poderia ter sido mais rápido se eu acrescentasse uma garrafa? Obviamente que sim. Mas eu precisava sentir o nível de dificuldade e saber qual o obstáculo que eu tava ali enfrentando, né? E é isso. Eu acho que agora deu pra entender um pouquinho o que eu queria explicar pra vocês. Ixi, deu ruim. Eu nem lembrava que eu perdi nesse nível. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem aí para os próximos vídeos. Eu já tô com planos para poder começar um novo jogo. E já tem novos vídeos já agendados para ser postado. Porque esse daqui eu não garanto zerar. Não garanto zerar esse jogo. Porque, pelo que eu estava verificando, o nível dele é até 2000 e pouco. Nossa, eu acho muita coisa, gente. Eu acho muita coisa. Pra quem tem uma vida de trabalho, de uma pessoa que chega em casa, faz as coisas, faz faculdade. Gente, fora do comum. Mas, perseverança, né? Vamos lá, até onde eu vou conseguir jogar essa partida. Tem sido rápido, mas também, né? Pô, eu não sei como é que vai ser daqui pra lá, né? Mas vai ser massa. Seria muito divertido se eu conseguisse zerar. Vamos lá até os próximos capítulos. E também vou começar a jogar um novo jogo e vou confirmar depois o nome pra vocês desse jogo. Eu espero também que seja bom. Se tiver algum jogo também que você queira indicar pra eu tentar jogar ao máximo, eu vou estar fazendo isso, tá? Se eu ver que é interessante, dá pra jogar ali legal, e eu vou dar uma pesquisada melhor. Vou agradecer muito pelas dicas de vocês. E também não vou garantir que eu vou jogar ali naquele momento exatamente, ou depois, porque depende muito, assim, do gosto. Às vezes também tem a questão da rotina, né? Dei uma sumida por aqui, mas vou tentar voltar com tudo. E eu espero que dê certo. E é muito massa, né, gente, jogar. É muito divertido. Eu acho muito divertido. Você vê que você tá passando dos níveis, é muito gratificante. Não tem como não. Você concluir uma partida que foi super difícil. Você alcançar o nível e vencer o chefão. Esses jogos dos anúncios eu acho muito legal e acho bem dinâmico. Apesar de que boa parte faz uma propaganda de um jogo que às vezes não tem muita coisa a ver. Apesar que esse aqui foi, no anúncio dele, foi bem real e eu gostei, por isso que eu baixei. Mas tem outros também que eu vou baixar, que a propaganda é quando você vai jogar, né? Ali aquele anúncio é quando você vai jogar é diferente. Mas faz parte, né? Às vezes é a forma de convencimento para eles conseguirem fazer com que a pessoa baixe. Mas, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Interage aí comigo. E Deus abençoe vocês. Até o próximo. E é isso. Me fala qual nível que você mais agarrou. E eu espero que você consiga ultrapassar isso aí e vencer. E, se possível, sem pagar, tá? Porque a melhor coisa é o desafio. Valeu!